Senhor, nós queremos ficar todos os dias da nossa vida na Tua presença, Deus, porque nós Te amamos, Deus. Não queremos viver um segundo afastado do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo veio aqui nos atrair para mais perto de Deus. Que nós possamos, Deus, nessa noite, Te conhecer mais intimamente, com mais profundidade. Que o Senhor venha falar conosco. O Senhor já tem falado ao nosso coração. No momento em que nós Te adoramos, Senhor, nós somos transformados por Ti. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz. Saudamos a todos aí com a maravilhosa graça e paz. Os irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Deus abençoe a vida de cada um. Você pode se assentar, adorando aí a Deus. E hoje eu queria refletir com os irmãos sobre os efeitos da adoração na vida do cristão. Quando alguém pergunta assim, por que eu adoro a Deus? Por que nós vamos tanto à igreja? Ou por que nós vamos aos cultos? Por que nós cantamos tanto para Deus? Qual o resultado disso? Ou quais os efeitos da adoração na vida do cristão? Então eu enumerei aqui alguns motivos, e é sobre isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Eu gostaria da sua atenção. Eu sei que alguns aqui estão bem cansados. Nós da equipe de louvor estamos aqui desde as 14 horas, em um encontro abençoado de adoração, mas eu quero partilhar algo de maneira breve com vocês, amém? Então, o primeiro motivo por que nós adoramos a Deus, ou qual os efeitos dessa adoração. Primeiro motivo por que a gente adora a Deus: nós adoramos a Deus porque nós amamos a Deus. 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E conforme até nós cantamos aqui, né? Deixa eu ficar todos os dias da minha vida nessa presença. Nós temos prazer de estar na presença de quem amamos. Nós temos prazer de conversar com quem a gente ama. Nós temos prazer de externar o nosso amor. E algo que a gente deve pensar sempre: estar com alguém por obrigação é uma desonra. Então, se você está no culto por obrigação, você desonra a Deus. Primeiro motivo de você adorar a Deus é porque você ama a Deus, e ponto final. C.S. Lewis diz assim: temos de adorá-lo, mas não por obrigação. Ele diz assim: como você sabe, todo cristão tem o dever de ser o mais feliz que puder. Nós temos esse dever, nós estamos na presença do Eterno, ainda que o tempo seja desafiador, ainda que os tempos sejam difíceis, você tem motivo para sorrir, você tem motivo para glorificar o seu Deus, ainda com momentos de calamidade. Nós temos um Deus que nos ama. Salmo 16, versículo 11, diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, e o salmista diz: na tua presença há abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Por isso que quem acha essas delícias, essas alegrias, jamais quer sair da presença dele, quer morar todos os dias da sua vida na presença desse Deus. E o segundo motivo ou efeito, por que nós adoramos a Deus? Quais são os efeitos da adoração a Deus? Nós passamos tempo em adoração a Deus porque Deus nos ordena que o adoremos. Salmo 98:1 diz: cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. O verso 4 diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som da trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Ele é o nosso Senhor. Lá em Mateus 6:24, Jesus diz assim, quando ele diz: ninguém pode servir
há dois senhores. Essa palavra no grego, senhor, é o Kyrios. Kyrios no grego significa o dono do escravo. Ele é o meu dono, ele é o seu dono. Ele é o nosso Senhor, ele é o Kyrios. Em 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6 diz assim: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, né? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E ele diz, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, quando alguém perguntar a você, por que você vai tanto à igreja? Primeiro, eu amo meu Deus. E segundo, Ele é o meu Kyrios. Ele é o meu dono. Ele é o meu Senhor. E eu devo adorá-lo. Terceiro motivo, porque eu devo adorar a Deus. Nós adoramos a Deus por gratidão. Gratidão porque nós fomos feitos seus filhos por adoção. João 1,12 diz, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem muita gente que não quer receber esse poder aí fora. A diferença do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para as outras religiões é essa, é que você pode chamar o Deus que você tem de papai. Os outros são deuses. Você tem um Deus que você pode dizer, meu pai. Romanos 8,15 vai dizer assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer. Diz assim, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então por que é que você adora tanto a Deus? Eu adoro porque Ele é o meu Pai. Eu adoro porque sou grato a Ele, porque Ele me adotou como filho. E eu posso chamar o meu Deus de meu Pai. As demais religiões não podem fazer isso. Por que que eu adoro a Deus e tenho gratidão a Ele? Porque Ele nos tornou co-herdeiros. Veja a dimensão disso. Romanos 8,17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para quem também participemos da sua glória. Irmãos, isso é maravilhoso porque nós adoramos a Deus por gratidão, porque somos co-herdeiros com Cristo. E Jesus nos explica sobre essa herança através da parábola do filho pródigo. No final da parábola, você conhece bem, o pai que representa Deus, diz assim lá em Lucas 15:31, disse o pai para o filho que ficou em casa, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Adoramos porque queremos sempre estar com o nosso pai, foi isso que cantamos, queremos ficar com ele todos os dias da nossa vida, queremos estar com esse pai de amor, e por isso nós temos tudo dele. Tem gente que esquece essa parte, quer tudo do pai, só não quer estar com o pai. Antes de você ter tudo do seu pai, você precisa estar com o seu pai. Foi isso que o pai disse, meu filho, você está sempre comigo, por isso tudo que tenho, e tudo que tenho é seu. Então, o problema de muitos é esse, ter tudo do pai, mas não percebe que o tudo é para aqueles que estão sempre com o pai. Não há como ter esse tudo do pai e estar longe dele. Essa frase direcionada foi para o filho que ficou em casa, que morava com o pai fisicamente, mas não morava com o pai emocionalmente, não morava com o pai de verdade. E onde estão os filhos de Deus nessa noite aqui? Amém? Tudo que é do pai é seu. Tome posse disso. O Tozer diz assim, nesse sentido, ele diz, quem tem Deus e mais nada, não tem menos do que o homem que tem Deus
e tudo mais. Se você tem Deus, irmãos, você tem tudo. Amém? O quarto motivo porque adoramos a Deus. A adoração transforma o adorador na imagem do Deus ao qual ele se curva. Eu vou repetir. A adoração transforma o adorador na imagem do Deus ao qual ele se curva. O Salmo 115:8, abordando esse tema de ídolos, ele diz assim: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Falando sobre a idolatria. E qual o resultado disso? Ele diz no Salmo 115, os versos 5 e 7, ele diz: tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Nós adoramos a Deus, porque durante a nossa adoração, nós vamos nos parecendo mais e mais com o nosso Pai. Portanto, sendo Deus perfeito e imutável, a nossa adoração nunca poderá fazer Deus melhor, ou nunca vai conseguir mudar Deus, mas nós somos abençoados pela adoração que nós prestamos a Deus, porque nós é que somos transformados de glória em glória. Você veio aqui nessa noite adorar a Deus, e nesse processo de adorar a Deus, eu e você, nós somos transformados. Então, quando alguém perguntar, por que é que você vai tanto à igreja? Porque eu estou me transformando a cada dia, sendo mais parecido com meu Pai. Eu vou para a igreja porque Deus me fez co-herdeiro com Cristo. Eu vou para a igreja porque hoje eu tenho um Pai. Eu vou para a igreja porque o meu Deus me salvou. Eu vou para a igreja porque meu Deus ordenou. Eu vou para a igreja porque eu amo meu Deus, Ele é o meu Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, de versos 16 e 18, abra sua Bíblia. Isso que a gente falou aqui sobre a transformação de glória em glória. 2 Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia para a gente ler junto. Dos versos 16 ao 18. Você achou? Diga amém. Diz assim, 2 Coríntios 3, 16 ao 18, diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, agora vem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então você veio nessa noite aqui para ser transformado por Deus. Vejamos outro exemplo maravilhoso que aborda essa ideia da nossa transformação. Agora, através da palavra de Deus, vá para o livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Vamos ler os versículos de 22 a 25. Tiago, depois do livro de Hebreus, já no final da Bíblia. Tiago capítulo 1, dos versos 22 a 25. Versículo 22 do capítulo 1 de Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu acho interessante o comentário do teólogo e filósofo cristão Kierkegaard, comentando esse texto de maneira profunda. Ele diz: olhamos o espelho
para que possamos nos ver no espelho e não olhar simplesmente o espelho. O que ele quis dizer? Você, quando se depara com o espelho, você não olha para o espelho para olhar a moldura do espelho, para olhar o que está em volta do espelho, de que ele é composto. Você olha no espelho para que você possa ver a si mesmo. Você olha no espelho para você olhar o seu cabelo, para você olhar o detalhe da sua pele, para você olhar, as irmãs aí vão fazer a maquiagem, enfim, vai olhar o cabelo, a escovinha, a chapinha. Você não olha o espelho para olhar a estrutura do espelho. E ele está dizendo isso, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós vamos à palavra de Deus, nós olhamos a palavra para que ela mostre a nós mesmos, para que a gente se veja aqui, para que você possa ser transformado e confrontado com a palavra de Deus. Há aqueles que vêm para adoração ou para a Bíblia, para olhar a estrutura do espelho, e por isso conseguem a façanha de sair do culto do mesmo jeito que entrou, ou até pior. Mas há aqueles que dizem, eu entrei hoje no culto para ser transformado pelo meu Pai, para me parecer mais com Ele. Eu entrei no culto para que a palavra me transforme nessa noite. Eu quero ser confrontado, eu quero me ver na palavra. Quando alguém lê um versículo e você diz, olha, é para aquele outro, é para aquela pessoa, deveria estar aqui ouvindo. A palavra serve como espelho, para que eu me veja, para que você possa se ver. Amém? Quando a gente vai a um concerto de uma orquestra sinfônica, a gente pode sair até com a nossa alma alimentada, pelas belas melodias e harmonias que os instrumentistas podem tocar, mas quando a gente participa de um momento de verdadeira adoração, a música também, por ser boa, ela vai alimentar a nossa alma, mas é a presença do Altíssimo, a presença do nosso Deus que vai nos transformar. E essa é a diferença, nós temos sempre batido nessa tecla. A nossa adoração, ela deve ser sempre transformadora. Uma adoração que você presta a Deus, que quando você entra na presença dEle, sempre você vai sair diferente de quando você entrou. Você não entra como um espectador. A mulher samaritana, lá em João 4, um texto bastante conhecido, ela disse assim, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Uma mulher que se encontra com Jesus e Jesus diz para ela quem ela era e tudo o que ela tinha feito. Quando a gente se depara com Jesus, quando a gente entra de verdade na presença de Deus, Ele vai falar sobre mim e sobre você. Ele vai falar o que foi ministrado pela Micaela, Ele vai falar o que está no livro sobre você. Então jamais entre diante da palavra de Deus para olhar a estrutura do espelho. Não é como, eu vou apenas olhar de maneira superficial. Entre de maneira que essa palavra possa moldar a sua vida. Amém? Porque Jesus escolheu, nesse contexto da mulher samaritana, nos deixar uma aula de adoração através de um diálogo com quem? Com uma prostituta. Uma mulher que já estava no 6º marido e naquele caso em situação de adultério. Mas aquela aula de adoração que Jesus deu àquela mulher foi suficiente para transformar a vida dela por toda a vida. E Jesus está aqui nessa noite para transformar a minha vida e a sua. E Ele é o mesmo e o único que também pode dizer, como disse aquela mulher, tudo o que eu e você temos feito. Porque estamos diante do Deus onisciente que sabe todas as coisas. E diante dessa presença, a única coisa que nos resta dizer são as palavras de Isaías, capítulo 6, versículo 5, ele diz, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Hoje é noite, nosso pastor deu essa palavra para a equipe de louvor, e eu repito, é noite da gente se santificar mais ainda. É momento da gente se consagrar mais ainda. É momento da gente buscar a Deus, mas de maneira ainda mais profunda. Porque Isaías vai dizer nos versículos seguintes, do 6 a 8. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. É noite do Senhor nos tocar, é noite do Senhor perdoar pecados, é noite da gente se arrepender, é noite de quando o Senhor tocar os seus lábios, lhe transformar agora numa testemunha poderosa dele. É noite de você dizer para Deus assim: Senhor, eis-me aqui. É noite de você dizer assim: Deus, conte comigo para eu levar o teu reino para esse mundo, custe o que custar. Quantos querem aqui dar tudo a Deus? O Tozer diz assim também: torna-se mais desejável ser santo do que ser feliz. Eu não sei se você consegue fazer essa oração dele, mas ele diz assim: o meu desejo é por mais santidade e agradar a Deus acima do meu desejo de ser feliz, porque o meu prazer é estar na presença dele. A gente canta isso, a gente diz isso: és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, como eu te amo, como eu te quero, Senhor, me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Aí diz: tudo o que tenho é totalmente teu. Você diz amém? Tudo é totalmente teu. Essa é uma das orações que a gente faz em forma de canção, e que isso seja verdade. Tem uma das canções do João Alexandre que diz: quero cantar o que vivo e quero viver o que canto. Que ao cantarmos, nós possamos ser transformados por aquilo que nós estamos dizendo, porque você canta isso para Deus. Você se dá para Deus, você faz a declaração de amor para Deus, e que Deus continue a nos transformar, e essa transformação nos faz ver de modo adequado a nossa vida, conforme Isaías, a primeira coisa que ele viu foi ele, e depois ele viu o próximo, e viu o mundo com um olhar diferente. E isso também é um efeito, é um motivo, é um benefício daqueles que adoram a Deus. Porque estar na presença de Deus, depois que Isaías viu a Deus, ele começou a ver a vida dele e o mundo de maneira diferente. A capacidade de pesar todas as coisas na balança de Deus e dar a elas o mesmo valor que Deus dá, é a marca da vida cheia do Espírito Santo. A capacidade que nós temos de pesar todas as coisas na balança de Deus e dar a elas, você vê pela ótica de Deus, é a marca da vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Quando você começa a adorar a Deus, você começa a se parecer com o seu Pai, e você começa a ver a você de maneira adequada, como Ele te vê, como um filho amado. Você começa a ver o próximo, você começa a ver o mundo de maneira diferente. As pessoas aí estão fazendo análises estatísticas, mas elas não conseguem ver esse momento atual pela ótica do Pai Celestial. E todas as vezes que você entra na presença do Pai, Ele está dizendo assim: meu filho, eu quero que você veja o mundo como eu vejo. Eu quero que você veja a pandemia como eu estou vendo. Eu quero que você veja a situação global como eu estou vendo. Então, todas as vezes que nós adoramos a Deus, nós vamos aprender a olhar como Ele olha. E eu gosto de repetir isso várias vezes, uma frase do Bill Johnson, ele diz: eu não posso ter um pensamento em mim ou sobre mim diferente daquele do qual Deus pensa. Se Deus pensa algo e Deus diz: você é co-herdeiro, você é filho, eu te escolhi, você vai ser minha testemunha, você não tem o direito de pensar diferente do que Deus pensa, porque Ele é o seu Senhor.
Ele é o seu dono. Ele disse: eu penso assim e não tem como ser diferente. Mas tem gente que é tão teimoso que diz: mas eu não quero pensar como o Senhor pensa. Mas eu não quero ver como o Senhor vê. E é por isso que muitos saem da casa do Pai, vão para longe. Mas o Pai está aguardando na porta o filho cair em si, cair de si e voltar. Porque quando ele chega em casa, ele é abraçado, ele é amado, ele tem anel, ele tem roupa, ele tem dança, ele tem festa, ele tem abraço, ele tem beijo. E ele vai ouvir do Pai: tudo o que eu tenho é seu, meu filho. Quando a gente adora a Deus, a gente vê o mundo com os olhos de Deus. Quando a gente adora a Deus, a gente começa a ter um coração parecido com o dele. É o amor de Deus que transforma. A equipe de louvor pode vir, já subir. A gente cantou isso, né? Santo, és incomparável, és inigualável. Aí você viu Deus, e o que acontece? A canção já respondeu: abre os meus olhos, Senhor. Aí os seus olhos vão ser abertos. Abertos para quê? Abertos para ver o mundo como Deus vê. Então, com os olhos abertos, o que é que vai acontecer? Deus vai mostrar quem Ele é e vai encher o meu e o seu coração de amor. Mas que tipo de amor? Um amor que faz mudar o mundo. Então a sequência da canção é: veja Deus, veja a sua santidade, se arrependa e diga: ai de mim. Aí Deus vai abrir os seus olhos, você vai ver diferente, vai olhar para o mundo com o olhar dos céus, e você irá pedir para Deus mostrar mais dele para você, e Deus vai dizer: eu vou te mostrar o amor, porque Deus vai dizer para você: eu sou o amor. E Ele vai encher o teu coração do amor dEle. E você vai perguntar para Deus: Deus, o que significa isso? E Deus vai dizer assim para você: o meu amor dentro de você mudará o mundo. O meu amor dentro de você tem a capacidade de mudar todas as coisas. Você é o meu filho, seja parecido com o papai. Tudo o que eu tenho é teu. Agora vá e mude o mundo. E nessa noite eu espero que a adoração que a gente está prestando aqui a Deus, ela possa transformar a minha vida e a sua. E você sair daqui dizendo: Deus, eu vim aqui nessa noite te adorar, porque eu sou grato a ti, porque eu sou teu filho. Eu posso chamar o Senhor de papai. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu estou assentado nas regiões celestes. Sou abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestes. Deus, eu tenho o prazer de estar aqui, porque todas as vezes que eu venho, eu tenho a possibilidade de ser transformado em uma pessoa melhor. Porque todas as vezes que eu começo a me parecer mais com o Senhor, eu me torno um homem melhor. As irmãs vão se tornar mulheres melhores. E o Senhor me enche de um amor. O Senhor me dá uma ótica, o seu olhar, para que eu veja o mundo conforme os teus olhos. E esse amor inundando a minha vida e a sua, vai ter a capacidade de mudar tudo isso que está bagunçado lá fora. Juventude, você veio aqui nessa noite para dizer assim: Senhor, eis-me aqui.